Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo que está em todo lugar, ao nosso redor, na nossa pele, dentro da gente, mas que é completamente invisível a olho nu. Um mundo de seres minúsculos que, acreditem, moldam o nosso planeta de um jeito que a gente mal começa a entender. E se a gente parasse para pensar que talvez eles já sejam? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Estamos falando, claro, dos micro-organismos. E a nossa relação com eles, essa dança entre o bem e o mal, é uma das histórias mais incríveis da biologia. Então, bora lá desvendar isso. E a chave para abrir a porta desse universo é a microbiologia. É essa ciência que nos deu as ferramentas para finalmente enxergar o invisível. Ela estuda tudo sobre esses seres, como eles são, o que eles fazem e o impacto gigantesco que eles têm em absolutamente tudo, desde a nossa saúde até o equilíbrio do planeta inteiro. Mas olha, por séculos, a gente nem sabia que eles existiam. Foi só lá no século XVII que as primeiras lentes deram um gostinho desse mundo, mostrando fungos e um monte de pequenos animais. Mas foi no século XIX que a coisa ficou séria. Gigantes como Pasteur e Koch chegaram e provaram a ligação desses seres com as doenças. E aí sim, a microbiologia nasceu para valer como uma ciência. E que mundo eles revelaram. Não é tudo a mesma coisa, não. A diversidade é absurda. Tem as arqueias, que vivem em lugares super extremos, as bactérias, que estão em todo canto, os fungos, de leveduras a mofos, algas, protozoários e, claro, os famosos vírus. Cada um com seu jeitão, suas próprias regras. E é aqui que a nossa história se divide. Afinal, eles são amigos ou inimigos? Vamos começar pelo lado que a gente conhece melhor, ou pelo menos o lado que a gente mais teme. Os micróbios como invasores, como os causadores de doenças. Pensa nos vírus. Eles são os piratas do mundo biológico. Como eles não conseguem se reproduzir sozinhos, o que eles fazem? Eles sequestram as nossas células. O processo é uma invasão total. Eles se conectam, injetam seu material genético e transformam a nossa célula numa fábrica de vírus. A célula é forçada a trabalhar sem parar até estourar, liberando uma nova onda de invasores. É uma tomada de controle hostil e muito eficiente. E o estrago não para por aí. Alguns vírus causam um efeito que é sinceramente assustador. Eles fazem com que as células infectadas percam sua identidade e se fundam com as células vizinhas. O resultado são essas coisas chamadas sincícios, células gigantes e totalmente disformes, com um monte de núcleos. É uma desfiguração completa no nível celular. As bactérias, claro, também têm seus truques. Muitas das que causam doenças vêm equipadas com uma cápsula, essa camada gosmenta que a gente vê em vermelho na imagem. Isso funciona como uma espécie de escudo ou uma capa de invisibilidade que protege elas das nossas células de defesa. Com essa proteção, elas ganham tempo para se instalar e começar a infecção de verdade. E às vezes, o perigo vem de quem já mora com a gente. O nosso corpo é um ecossistema delicado. Se esse equilíbrio quebra, sei lá, por estresse ou pelo uso de antibióticos, fungos que vivem em paz conosco, como a Cândida, podem se aproveitar da bagunça. Eles crescem sem controle e acabam causando infecções. Mas calma, essa é só metade da história. Se os micróbios fossem só vilões, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. Chegou a hora de virar essa moeda e conhecer os heróis invisíveis que sustentam o nosso mundo. Olha, são os fungos, por exemplo. Sim, uma parte deles é parasita, tá certo? Mas a grande maioria, 60%, são saprófitos. O que isso quer dizer? Que eles são a equipe de limpeza oficial do planeta. Eles decompõem tudo que é matéria orgânica morta, de folhas caídas a animais, e reciclam os nutrientes de volta para o solo. Sem eles, a gente estaria literalmente soterrado em lixo orgânico. E nós aproveitamos o trabalho deles de formas muito diretas, né? A fermentação, que é feita por leveduras, que são um tipo de fungo, é a base de indústrias gigantescas. O pão que cresce, a cerveja, o vinho, tudo isso é resultado do trabalho desses fungos microscópicos. Eles são os nossos operários industriais invisíveis. E essa capacidade de formar parcerias é simplesmente genial. Os líquens, por exemplo, que conseguem crescer até em rocha pura, são uma união de fungos com algas. E talvez a parceria mais importante do planeta seja a micorriza, uma rede de fungos que se conecta nas raízes das plantas e expande a capacidade delas de buscar água e nutrientes. É como se fosse a internet da floresta. Ok, então temos inimigos perigosos e aliados vitais. A pergunta é: como a ciência aprendeu a lidar com essa dualidade? Como a gente aprendeu a gerenciar, a dominar esse mundo invisível? Bom, tudo começa com a capacidade de enxergar.
O microscópio não foi só uma ferramenta, ele foi um portal. Ele permitiu que a gente saísse da escuridão e começasse a classificar, a estudar e, finalmente, a entender com o que estávamos lidando. E uma das primeiras e mais importantes descobertas foi que existem basicamente 2 projetos de célula no mundo vivo. As células procariontes, como as das bactérias, são mais simples, com o DNA solto lá dentro. Já as eucariontes, como as nossas e as dos fungos, são mais complexas, com o núcleo organizadinho e um monte de outras estruturas. Entender essa diferença é fundamental para saber como atacar um invasor sem prejudicar as nossas próprias células. Mas como a gente diferencia os tipos de inimigos? Uma técnica genial e que se usa até hoje é a coloração de Gram. Com os corantes, as bactérias se revelam. As gram-positivas ficam roxas e as negativas, vermelhas. Essa diferença simples na parede celular delas já é a primeira pista para um médico saber qual é o melhor tratamento. E com todo esse conhecimento, a gente desenvolveu o nosso arsenal. Descobrimos os antibióticos, como a penicilina, que, olha que ironia, é feita por um fungo para combater bactérias. E aprendemos a treinar nosso sistema de defesa com as vacinas, seja usando o vírus enfraquecido ou, de forma mais moderna, usando engenharia genética para mostrar só um pedacinho inofensivo dele para o nosso corpo. E aqui a história dá uma volta completa e sensacional. Hoje, a gente está aprendendo a domar os vírus. A gente tira as partes perigosas deles e usa o que sobra como um veículo de entrega, um vetor, para levar genes saudáveis para dentro de células de pessoas com doenças genéticas. Basicamente, estamos transformando um inimigo numa possível cura. O nosso domínio nesse nível celular vai ainda mais longe. A gente desenvolveu um jeito de criar verdadeiros mísseis teleguiados para a medicina, os anticorpos monoclonais. A técnica permite criar verdadeiras fábricas de células que produzem sem parar um tipo super puro e específico de anticorpo. São ferramentas de altíssima precisão para diagnóstico e tratamento. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial, mas agora com um olhar totalmente diferente. A história da microbiologia nos mostra que a questão não é uma guerra de extermínio, é uma relação complexa, cheia de nuances. Então, a pergunta final não é se eles são amigos ou inimigos, mas sim como a gente aprende a gerenciar essa relação, como combatemos os ruins enquanto cultivamos os bons que são essenciais para a nossa própria vida. A resposta para isso, pessoal, define o futuro da medicina, da ecologia e, quem sabe, do próprio planeta.